Pode? Então, vamos começar mais um encontro aí. Obrigada pela presença de todos. Vamos fazer a nossa oração e prece inicial, para assim a gente começar a aula de hoje, tá bom? Então, os que se sentirem confortáveis e quiserem fechar seus olhos, que a gente possa nos conectar através dos nossos pensamentos, da nossa vibração. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui mais uma vez para lhe agradecer a oportunidade de mais uma segunda, mais uma semana, estarmos aqui todos reunidos para um momento de reflexão, um momento de aprendizado, um momento de descoberta, um momento de partilha, de troca. Que as nossas aulas, que os nossos encontros possam ser cada vez mais enriquecedores, tanto para nós encarnados, quanto para os desencarnados, que possamos sempre, inspirado pelo teu amor, pela tua luz, a caminharmos, ajudando a nós mesmos, em primeiro lugar, ajudando a quem necessita, para que todos assim possamos caminhar juntos. Peço agora a todos mais um momento de vibração, novamente, como foi nos pedido, para a região de São Sebastião, que ainda há muito trabalho a ser feito, há muitas pessoas assustadas, depressivas, deprimidas, crianças que perderam suas famílias, famílias que perderam suas crianças, que perderam seus parentes. Que a espiritualidade possa estar lá, auxiliando a todos que necessitem, tanto encarnados quanto desencarnados. E que tudo possa se encaminhar dentro do seu plano divino e da melhor forma possível. Ó Pai, agradecemos a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui e que com sua permissão pedimos que essa aula transcorra com tranquilidade e principalmente muita amorosidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Oi, Marcos, boa noite. Olá a todos, boa noite Carla, Wagner. Boa noite. A Renata tem um compromisso, ela não vai poder assistir, então. Não tem problema, boa noite, Karen, depois ela assiste a gravação. Boa noite, Carla, boa noite, Marcos. Tudo bem, então? Podemos começar? Opa, você passou a sua parte. Você quer começar, Wagner? Eu dei spoiler. Deu spoiler da sua parte. Eu li o título e falei, mas não era esse título. Agora sim. Então, nós tivemos algumas aulas aí que falou um pouco sobre a vida espiritual. E hoje, basicamente, a gente vai falar desse momento do retorno, do desencarne, né? Dessa passagem, desse encerramento de um ciclo enquanto encarnado e depois o início, novamente, né? Desse outro ciclo enquanto desencarnado, enquanto espírito, enfim. Muitas coisas, vocês vão ver que assim, que vocês já viram em outros momentos, mas eu acho que o interessante desse curso é porque sempre ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, como se fossem vários círculos um dentro do outro, e que eles acabam se encontrando.
e que é justamente para a gente, a cada conhecimento adquirido, a gente também voltar nos conhecimentos anteriores, e assim conseguir fixando melhor, ou entendendo, acho que seria a melhor palavra, entendendo e compreendendo melhor toda essa questão espiritual. Tá bom? Então, hoje a gente vai falar desse retorno da vida corpórea à vida espiritual, que é a alma após a morte. Então, voltando, isso é o beabá do espiritismo, né? A morte não significa interrupção da vida. Então, isso a gente já sabe desde o primeiro dia que a gente frequenta uma casa espírita, mesmo sem fazer o curso, que já nos é falado que a morte em si, como ela é concebida hoje aqui na Terra, né, pela nossa sociedade, que ela não existe. E que a morte, na verdade, ela é apenas a extinção dessas forças vitais do ser orgânico. Então, o que ela é? Essas forças vitais que nós temos quando nós recebemos no nosso nascimento, ser orgânico seria do ser vivo, né? E a morte seria a extinção dessas forças vitais. E aí o que acontece nessa morte física? A alma volta a seu espírito e conserva a sua individualidade, não perde jamais. E a gente vai retomar isso da questão da individualidade. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retoma o mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então, tem muita gente que confunde alma com espírito, isso são apenas denominações. A gente fala que a gente tem alma enquanto a gente está encarnado. Quando a gente está desencarnado, a gente fala que a gente é espírito, somente espírito, tá? Existem vertentes diferentes também, que falam que a alma tem uma outra conotação, mas enfim, a gente pegando pelo próprio Livro dos Espíritos, fala que a alma é enquanto nós estamos encarnados. Assim, a partir do momento que a gente desencarna, a gente é somente espírito, tá? Retomando, a nossa realidade, ela é a espiritual. Então, essa seria a nossa verdadeira realidade. Então, aqui todos almejam um dia serem somente espíritos sem a necessidade da encarnação. Então, a gente, novamente lembrando, a gente encarna, a gente necessita de um corpo físico, de um corpo material, para habitar o nosso espírito, ou para o nosso espírito poder se manifestar através dele, através do nosso corpo, e assim a gente receber as vivências necessárias durante essa encarnação. Somos espíritos encarnados que nos apropriamos desse corpo físico, que nos serve de instrumento para a nossa manifestação nesse planeta. Somos espíritos que momentaneamente ocupamos um corpo. E quando a pessoa desencarna, é apenas um momento biológico. O espírito se afasta naturalmente do corpo pelo esgotamento das energias vitais daquele organismo e vai continuar sua vida no mundo espiritual utilizando somente o seu corpo perispiritual, que aí é a junção do perispírito com o espírito. Mas, quando cessa a vida orgânica, o que acontece, né? O que ocorre com a alma? Que é isso que a gente vai detalhando um pouquinho mais nos slides, né? Então, no primeiro momento, essa alma se desvincula desse corpo material que volta a ser espírito livre no plano espiritual. Então, de novo, encarnado a alma, desencarnou o espírito, e ele volta para a erraticidade. Aí a gente ainda viu na última aula, na penúltima questão da erraticidade, que é esse período entre uma encarnação e outra, que seria o mundo espiritual, né? E em muitas situações já começa a se preparar para uma próxima encarnação. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Nós conversamos um pouquinho sobre isso também na última aula. Sim, ela conserva a sua individualidade. Nenhum espírito perde a sua individualidade depois que deixa de ser encarnado, né? E aí ainda pergunto, o que seria ele se não a conservasse? Então, de que adiantaria eu passar por tudo que eu passei aqui enquanto encarnada, se quando eu desencarnasse e virasse somente um espírito, eu não levasse essa minha individualidade junto comigo? Então, para que adiantaria eu passar por tanta dificuldade, ou por tantos aprendizados, ou por tantas vicissitudes, se eu não levaria isso comigo? Não teria sentido, né?
E aí outra pergunta do Livro dos Espíritos: não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade? Então, tipo, como as almas se reconhecem? Como que elas constatam que cada um é um, estando no mundo espiritual? Porque aqui é fácil, visivelmente a gente percebe as diferenças, né? Pela aparência física a gente já sabe da individualidade de cada um, mesmo sem conhecer. Então, mesmo sem nunca ter falado, está num ônibus olhando as pessoas, você já percebe que cada um tem a sua individualidade. E como que é isso no mundo espiritual, né? Então, aí ele fala, né? Ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera do seu planeta, que é o corpo também perispiritual, o que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Então, a maioria das pessoas, quando desencarnam, eles... deixa eu fechar só um negocinho aqui que abriu. Você começa a querer atualizar bem na hora errada. Só um minuto. Pronto. Voltando aqui, que eu já até me perdi. Como que eles constatam isso, né? Então, eles constatam através dessa questão do perispírito, e que muitos deles escolhem aparentar, moldar o seu espírito de acordo com a sua última encarnação. Então, nós seremos muito próximos do que é o que nós estávamos vivendo hoje. É lógico que a maioria, quando desencarna, não vai naquela situação do corpo físico já propriamente mais extremamente envelhecido, já deteriorado, mas normalmente é ele como adulto. Então, assim, se eu desencarnei, né, como adulta, normalmente eu vou levar essa aparência, vamos supor, igual eu tô hoje. Não com 80 anos, não. Normalmente, a gente, as pessoas, né, os espíritos, eles escolhem moldar esse seu perispírito de acordo com essa sua última encarnação. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. Então, quanto mais puro a gente conseguir se elevando ao longo da nossa encarnação, mais quando a gente desencarna, a gente compreende toda a futilidade que às vezes a gente carregou por tanto tempo e que a gente acabou deixando sobre a terra. Tantas coisas que às vezes a gente lutou para ter ou para conseguir, e na verdade nada disso teve tanta importância assim. Então agora para a gente pensar. Então, se por acaso o homem perdesse a individualidade após o desencarne, de que valeria a busca pelo conhecimento? Não só a busca em si pelo conhecimento. Se eu perco a minha individualidade, eu vou perder meu conhecimento também. De que valeria procurar melhorar, praticar o bem? Se, tipo, zerasse tudo. No que resultaria o esforço de cada um? Quem se esforçou ou não teria imediatamente o mesmo destino. Aí isso seria justo? Então, a gente pensar duas pessoas, uma se esforçando para melhorar e a outra não. Quando essas duas pessoas desencarnassem, esses dois espíritos desencarnassem, se não tivesse a questão da individualidade ou do que você carrega consigo dos seus aprendizados, não seria justo, era como se a gente estivesse patinando no gelo, né, assim, teria que começar todo mundo igual de novo e apagar como se desse um reset e todo mundo começar de novo, né, então, são coisas assim que a gente entende que nesse caso a justiça divina realmente ela é perfeita, e ela é perfeita porque cada um está no momento que deveria estar, e isso é uma continuidade. Aí, relembrando, então a individualidade que eles falam é a nossa consciência, que a consciência é o espírito, e ele é um atributo desse espírito, porque a gente vê que o espírito, ele, numa das aulas a gente falou que ele é feito de consciência, né, dessa parte de consciência e de vontade, essa vontade de querer melhorar, de querer aprender, né? Então, esse é um outro atributo também. E essa consciência é o que representa a individualidade. E ela é demonstrada através do perispírito. O perispírito é onde, vamos pensar que é como se ficaria uma parte desse acervo, que a gente fala de memória,
né, espiritual. Então, o perispírito, ele é o envoltório fluídico da alma, na qual não está separado nem antes nem após a morte, podendo conservar temporariamente a aparência física que tinha em sua última encarnação. Então, a gente já conversou com isso. Então, fala temporariamente, porque depois, quando começam muitos dos trabalhos, ou ele pode mudar a sua aparência física, ou mesmo não só nos trabalhos pensando em colônias, mas até de ficar tantos anos numa zona umbralina, a sua própria aparência também vai se modificando, né? Para pior, mas vai se modificando. Após o desencarne, conserva o seu patrimônio de experiências existenciais, as aquisições morais e todas as suas experiências de vida, cuja memória é propriedade exclusiva do espírito e nada leva com relação às conquistas materiais. Então, é isso que a gente vai levar. As nossas experiências, o que a gente adquiriu moralmente, as nossas experiências de vida, o nosso conhecimento, então tudo que a gente aprendeu. Então isso só é o que vai ficar, as nossas emoções que foram registradas, tanto boas quanto ruins, os nossos sentimentos, é tudo isso que vai, né? Depois do desencarne, em sua maioria, o espírito tem conhecimento com exatidão, que o reino do bem ou o domínio do mal residem dentro de cada um. Então, todos nós temos esses dois lados. A gente tem tanto o reino do bem, como o domínio do mal, ou a gente tem que pensar que nós, até por estarmos já vivendo, né, no ano 2000, esse domínio do mal, ele já está diminuindo dentro de cada pessoa, né? Se a gente for analisar as nossas sociedades muito antigas, o quanto mais existiam de lutas, de fome generalizada, de mortes, de apreciação da depreciação humana. Então, quando tinham lá aqueles gladiadores, que todo mundo ia assistir para o leão comer os escravos, que sentiam prazer em ver isso, hoje a gente percebe que essas coisas já estão diminuindo. Não é que o mal não existe, ele ainda existe no nosso planeta, por isso que ele é de terra e expiação, é um planeta, né, de provas e expiações, onde o mal ainda existe, mas o mal hoje ele não domina mais o nosso planeta. E a gente tem que entender que isso também parte de mudanças individuais, que se tornam mudanças coletivas, até que se transforma numa mudança planetária. Então, a consciência desse fato proporcionaria ao ser encarnado comprometimento em semear o bem e a luz mais intensamente em sua jornada terrena. Então, quando ele toma consciência desse reino do bem, ele vem com essa vontade maior de, numa próxima encarnação, ou mesmo enquanto está lá desencarnado, dele praticar o bem, porque ele tem esse conhecimento, essa consciência maior disso. E o que levamos, então? A consciência e o senso de individualidade, o que realizamos, as nossas alegrias, tristezas, aprendizados e também as nossas mazelas. E aí uma questão que é muito interessante, que eu coloco várias vezes, porque muita gente acredita que quando a gente desencarna, a gente se transforma em outro ser. Mas não, a gente não se torna outro ser. A gente não vai se tornar mais sábio, ou mais benevolente, ou uma pessoa melhor só porque a gente desencarnou. Não, a gente vai desencarnar sendo o que a gente é, enquanto encarnado. Então, nós continuaremos a ser nós mesmos, transformar vem de dentro para fora, e o saber é uma busca individual. Tá? Então, isso é só para reforçar, porque a gente cria esse imaginário de que quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai virar espírito bonzinho, e nem sempre é assim, tá bom? Portanto, então do ponto de vista material, nada se leva, e do ponto de vista moral, se leva tudo. Tanto os amigos quanto os inimigos, tanto as experiências bem ou mal vividas, e todo o conhecimento. Então a gente tem que lembrar que é isso só que a gente leva. E aí, mais para frente, a gente vai fazer um convite aí para a gente pensar o que é que a gente está levando, tá bom? Então, vamos pensar nessa imagenzinha aí. Essa é a nossa mala, a nossa bagagem.
de vida do que a gente vai levar para o mundo espiritual. Eu só estou levando o essencial, né? Essa foto é comum, já apareceu várias vezes na internet com várias frases diferentes. Mas olha aí lá, senhorinha, quantas malas ela tem? Quantas malas ela está carregando? Então, será que tudo isso é só o essencial? Então, o que é o essencial na nossa vida? Então, hoje, né, mais do que a aula, é a gente pensar o que é essencial na minha vida, o que de fato é importante na minha vida, e o que é distração, o que é coisas que ficarão aqui quando eu desencarnar, né? Então, é importante que a gente faça essas reflexões de tempos em tempos. A gente não vai fazer essa reflexão só quando a gente estiver no nosso leito de morte, e falar, eu devia ter feito as pazes com o meu irmão, eu devia. Então, de tempos em tempos, a gente tem que parar para olhar essa nossa mala, para olhar essa nossa bagagem. O que eu estou carregando que não é meu? O que eu estou carregando que não é meu? O que eu estou carregando que não vai me servir para nada, que é só peso? E o que eu estou carregando que realmente é útil para a minha vida e me faz bem enquanto espírito que necessita crescer e aprender? Então, isso que a gente tem que dar uma olhadinha. Pode passar, por favor. Aí eu peguei um texto da internet, tá? Não é nem que fala tanto da doutrina espírita, mas é um texto de reflexão. A bagagem da vida. O peso de nossa bagagem depende da nossa maneira de avaliar a importância de cada coisa que guardamos nela. Reflitam. Quando sua vida começa, você tem apenas uma mala pequenina de mão. À medida que os anos vão passando, a bagagem vai aumentando, porque existem muitas coisas que você recolhe pelo caminho, por pensar que são importantes. A um determinado ponto do caminho, começa a ficar insuportável carregar tantas coisas. Pesa demais. Então você pode escolher. Ficar sentado à beira do caminho, esperando que alguém o ajude, o que é difícil, pois todos que passarem por ali já terão a sua própria bagagem. Você pode ficar a vida inteira esperando, ou você pode aliviar o peso esvaziando a mala. Mas o que tirar? Você começa tirando tudo para fora. Veja o que tem dentro. Amor, amizade, nossa, tem bastante. Curioso, não pesa nada. Tem algo pesado. Você faz força para tirar. Era a raiva. Nossa, como ela pesa. Aí você começa a tirar, e aparecem a incompreensão, o medo, o pessimismo. E nesse momento, o desânimo quase te puxa para dentro da mala. Mas você puxa-o para fora com toda a força. E no fundo da mala aparece um sorriso, que estava sufocado no fundo da sua bagagem. Pula para outro sorriso e mais outro, e aí sai a felicidade. Aí você coloca as mãos dentro da mala de novo e tira para fora um monte de tristeza. Agora você vai ter que procurar a paciência dentro da mala, pois vai precisar bastante. Procure então o resto. A força, a esperança, a coragem, o entusiasmo, o equilíbrio, a responsabilidade, tolerância, o bom e velho humor. Tire a preocupação também. Deixe de lado. Depois você pensa o que fazer com ela. Bem, sua bagagem está pronta para ser arrumada de novo. Mas pense bem o que você vai colocar dentro da mala de novo. E agora é com você. E não se esqueça de fazer essa arrumação mais vezes, pois o caminho é muito, muito longo. E a sua bagagem poderá pesar novamente. Vamos pensar na vida real? Quando a gente vai fazer limpeza de armário, a gente detesta, né? Limpeza mesmo de armário. Pensando no nosso guarda-roupa. Quando a gente quer fazer aquela limpeza, a gente tem que tirar tudo de dentro. Aí depois olha a roupa que não serve mais, a roupa que não usa mais, a que vai para doação, o que você vai pôr de volta do armário. O que a gente não sabe o que fazer, que enfia numa sacola, que não sabe o que fazer com aquilo. Não é assim? Pensando no armário mesmo? Aí você limpa tudo, deixa ele todo cheirosinho, e aí você põe as roupas, aí você fala, nossa, tá até com mais espaço.
né? Tem espaço agora na gaveta, a gaveta está mais embolada, então tem espaço para pendurar roupa, porque você tirou o excesso. Então eu fico pensando quanto a gente está com excesso na nossa mala, que às vezes a gente não permite nem a chegada do novo, porque não tem espaço, não cabe, a mala já está abarrotada. Então, de tempos em tempos, a gente tem que fazer essa limpeza. Ela é difícil, a gente parar, refletir, retomar ações do passado, né? Procurar pessoas, às vezes, que nos magoaram, perdoar, entender por que eu tô com raiva, por que eu tenho essa raiva, como que eu faço para lidar com essa raiva que eu sinto. Então, tudo isso, assim, são coisas que vão pesando dentro do nosso espírito. E que a gente vai arrastando, às vezes, por meses, anos, uma encarnação, várias encarnações. E é um trabalho, eu não nego, e cada um sabe das suas vidas particulares, o quanto é difícil você mexer nas suas feridas emocionais. O quanto é difícil de verdade você tentar se curar daquilo. Mas é um trabalho que a gente vai ter que fazer. Uma hora a gente vai ter que fazer. Então, por que não começar agora com pequenas coisas? Pega só uma gaveta, arruma só aquela gaveta, né? Arrumou aquela gaveta, ficou bonitinha, tira outra gaveta, né? Pega uma malinha de mão pequenininha, vê o que tem dentro, tira. E aí assim a gente vai conseguindo levar a vida com mais leveza. Eu acho que esse também é o grande aprendizado, né? Então, esse texto é só para a gente lembrar o que a gente carrega, que não deveria carregar, tá bom? Nem tudo. Pode passar, Wagner. Agora vamos voltar um pouquinho para a teoria. Vamos falar exatamente da separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Pergunta 154. Não. O corpo sofre, frequentemente, mais durante a vida do que no momento da morte. Nesta, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Então, a pessoa que está agoniando numa cama por meses, sentindo dor, enfim, e que chegou o momento dela partir, e para o espírito é libertador. Ou uma pessoa que está em coma há 3 anos, 10 anos, que o espírito, ele não está em coma, só está o corpo físico, o espírito está totalmente consciente do que está acontecendo com aquele corpo físico, ele não consegue se libertar daquilo. Então, para ele, também, quando termina, estou livre, é essa sensação, né? Só que a gente tem que entender que realmente a dor, enquanto nós estamos encarnados, ela é física, né? Tanto que a gente vê nos filmes, né, dos espíritos, um tentando bater no outro que nem consegue, porque é etéreo. Então não tem sistema nervoso central para transmitir a dor. Já não existe mais. Então, se a gente falar que o espírito, ele sente dor, a dor deles é moral, não é física. A dor que ele sente são os sofrimentos que ele carregou e que ele guarda ainda dentro deles. Tá? Mas nessa separação, ela não é dolorosa. Então, esse é o primeiro ponto. Pode passar, Wagner. A confiança e a fé na vida futura não são suficientes para excluir a apreensão da passagem da vida física para a vida espiritual. Então, vamos entender, uma coisa é dor, outra coisa é a apreensão. Isso a gente já chegou a conversar, que mesmo, por exemplo, nós, quanto um pouco mais conhecedores da vida espírita, pode ser que a gente não tema a morte, porque a gente sabe tudo o que vai acontecer depois. Só que a gente vai ter esse momento, sim, de insegurança nessa transição de uma vida para outra. Ô, Carla, essa dor, ao contrário, sim, tem a dor, né? De você encarnar. A dor física? Isso. Porque você... Eu acho que não tem a dor do espírito encarnando no bebê. É isso que você quer dizer? Ou do bebê nascendo e passando pelo canal? Eu acho que é meio que ao mesmo tempo que está nascendo, ele está morrendo como espírito, né? Está nascendo no corpo físico. E nesse momento que ele começa a sentir as dores do mundo, assim, sei lá, do corpo físico. E no caso da morte é ao contrário, ela começa a sentir o alívio das dores do mundo físico. Que nem Mas Jesus, aí permanecem as dores morais. que nem Jesus que é um espírito muito evoluído, ele precisou
retroceder muito para poder encarnar no corpo humano lá, ele sentiu muitas dores, né? Uhum. Não é o nosso caso, que a gente está bem adaptado para esse corpo aqui, né, moralmente. Mas eu não sei, eu acho que ao contrário, é ao contrário, realmente é ao contrário. As dores físicas e as dores morais, né? É. E você sabe que eu estava lendo esses dias aí, não lembro quando, que falava do bebê, né? Por que o bebê dorme tanto, né? É lógico que tem a questão biológica, que ele ainda está terminando a formação dele, né? O nenenzinho, mas que também ele precisa dormir tanto porque o espírito dele ainda está se adaptando à encarnação, ao modo encarnado. Então, quanto mais o bebezinho dormir, né, aqueles sonos que o bebê dorme, é um momento que o espírito consegue ainda fazer essa ligação com o mundo espiritual e meio que ir se desligando desse mundo espiritual, entendendo que ele está no mundo encarnado. Então, é quando ele vai receber todo o apoio dos mentores, da espiritualidade, porque é isso que o Wagner falou, causa essa insegurança de você encarnar novamente, né, saber das provas que você se colocou, e enfim... e o bebê, aí estava falando nisso, nesse olhar espiritual sobre o sono do bebê, né? Então é interessante a gente entender que tudo tem uma relação, que tudo está interligado, né? Que eu falo assim, a inteligência divina, a inteligência superior, ela é perfeita em todos os detalhes, né? Nos micro detalhes ela é perfeita, de pensar nisso. Aí tem uma outra questão que fala, por que, né, praticamente, quer dizer, eu nunca vi um que não fosse, porque todos os bebês são angelicais, porque todos os bebês são um ímã atrativo, gera um magnetismo na maioria das pessoas, né, você vê um bebezinho, todo mundo, ai, cuticute, né, todo mundo. Então, assim, por que ele nasce assim? Ele podia nascer, que eu falo, um filhote de orangotango, que me desculpe, mas ele é muito feinho, né, mas não, por quê? Por quê? Porque já é para ele receber essa dose extra de amor dos adultos. E essa dose extra que adultos estranhos até mandam para esse bebê é para fortalecer o espírito nessa encarnação. É como para ele já se sentir querido e aceito, né? Mesmo que não seja seu pai ou sua mãe diretamente, mas por todas as pessoas que estão à sua volta. Então, tudo é perfeito, gente. A gente tem que pensar que por mais que as coisas estejam erradas, a gente tem que falar, Deus é bom o tempo todo. Né, então, que tudo tá certo, do jeito que tá. Mas isso foi só um parênteses agora dos bebezinhos, né. Voltando, então, para o desencarne. Oi, alguém quer falar? Uma dúvida, porque na questão do bebê, quando que acontece essa transição? É ao nascer ou já é dentro da barriga da mãe? Antes dele nascer? Não, o bebê, assim que existe a concepção, que concebeu, já um espírito vai estar ligado a esse óvulo que vai se desenvolver, esse embrião que vai se desenvolver, a gente tem que pensar como se fosse um cordão umbilical, mas espiritual. Tem um cordão umbilical que liga na mãe e ele fica fora do corpo da mãe, adormecido. Então ele está adormecido, mas já sentindo as sensações que a mãe está sentindo. Mas ele ainda não consegue se manifestar de nenhuma forma, ele está adormecido. Quando tem a concepção, que a gente fala, o nascimento, que tem o sopro da bebê, dá o primeiro, que dá o choro, ou que dá a sua primeira respirada, é quando, de fato, o espírito toma posse, vamos assim dizer, daquele corpo, tá? Então, é nesse momento que acontece, mas já tem um espírito ligado ali desde a concepção. Ah, legal. Obrigada. Nada. Fala, Marcos. Eu fiquei com uma dúvida na questão das dores, né, que vocês dividiram como depois do desencarne, como espíritos, teria somente a dor emocional, né, ou a dor moral, né? Uhum. Eu já vi em vários relatos de alguns espíritos, né, que passam mensagens sobre o desencarne, né, e eles falam da dor, por exemplo, quando passo aquele, na região umbralina, né, passo aquele fogo purificador, e eles relatam que
é uma dor muito forte quando o fogo, esse fogo purificador, encosta nos espíritos, né? E também no livro do André Luiz, quando ele relata, acho que foi no Mediúnico, esse livro, que ele relata que ele desceu numa cidadela toda protegida, né, na região umbralina, com verdadeiras sentinelas, com algum tipo de armamento, o muro muito alto, com arames farpados, né, essa dor que é para provocar algum tipo de repeler os espíritos ali não tão evoluídos, né? E eles relatam dessa dor como se fosse uma dor física, né? Não seria uma dor moral nesse caso. E até mesmo na hora que eles vão conter algum espírito para um encarne compulsório, ou até mesmo a, retirar esses espíritos para serem exilados para outros mundos, eles falam de armamentos que eles usam para poder conter esses espíritos, né? Sim. Eu fiquei nessa dúvida, porque tem alguns relatos, Mas a gente tem que entender que quando a gente fala dor física, é físico mesmo, da matéria. Quando a gente está falando aqui de dor física, é da matéria. Quando a gente deixa de ser matéria, a gente não pode sentir dor física. Mas o que acontece nesse relato que você está falando são as frequências também. Tudo isso, todas essas armas ou equipamentos, elas são de frequências. E o espírito, ele sente a frequência. Então, sim, ele pode sentir de ser repelido por uma frequência que está vindo em sua direção, que não é e ter essa sensação. Ter a sensação da dor não é a dor. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, tem muitos relatos também, e não precisa ser só necessariamente num mundo onde você, por exemplo, narrou esse exemplo, mas, por exemplo, quando a gente recebe até espíritos que tomaram um tiro e chegam na mesa mediúnica pra gente, ou que foram sufocados ou foram queimados, eles chegam gritando de dor. Gritando. Por quê? Porque na memória deles, na sensação deles, isso ainda existe. Né? Então, isso ainda existe. Então, essa sensação da dor. E aí a gente vai entender, vai falar um pouquinho mais para frente também aqui na apresentação, que nesse desencarne, nessa passagem, tem realmente vários níveis. Então, o que eu quero deixar bem claro é que a dor física, ela só pertence ao corpo físico, mas a sensação de dor, a sensação de estrangulamento, a sensação de sufocamento, isso pertence ao perispírito, junto ao espírito, que é onde a gente leva essas sensações. Então, quando existe todo esse aparato que é utilizado, é porque sabe que mesmo eles, perispírito, contato com perispírito, eles já sentem o que o outro está sentindo. Entre eles, né? Então a gente sabe que um perispírito, um espírito, ele se aproxima da gente enquanto encarnado e percebe as nossas vibrações, as nossas tendências, assim como ele se aproxima de outro desencarnado e sente as mesmas coisas. Então esse contato perispiritual não deixa de existir, né? Mesmo no mundo espiritual. E aí essa questão desse uso dessas, não vamos chamar de armas, mas desses inventos protetores, é tudo plasmático, é tudo plasmado, porque nada existe fisicamente. As cidades, elas não existem fisicamente, elas existem de uma forma plasmada dentro daquela energia espiritual daquele lugar. O nosso lar, por mais físico que ele nos pareça na nossa imaginação e nosso entendimento, ele não é físico, né? Ele não é composto de matéria física, mas dessa matéria espiritual, que também compõe o nosso universo. Não sei se deu para entender um pouquinho, Marcos. Sim, entendi. Agora Perfeito. você entendeu um pouquinho a diferença? Sim, Que um é mais a sensação e o outro realmente é o físico. Sim. Porque é isso, a gente deixa de ter sistema nervoso central, e o que transmite a dor é o sistema nervoso central. Uhum. Né? Realmente a frequência que faz remeter àquela dor física que ele, na memória que o espírito carrega.
E Isso, depende muito do isso. grau de evolução de cada um, né? Que às vezes ele é apegado ao corpo, é apegado a certas situações que ele viveu, e aí ele começa a ter essas mesmas sensações, né? Se ele é muito Uhum. apegado ao próprio corpo, ele sente coisas dos últimos momentos da vida dele, assim, fisicamente falando, mas sensações, não fisicamente, né? É. Então, Oi? Obrigado. Imagina, é para perguntar mesmo, e é importante a sua colocação sempre. Então, a extinção da vida orgânica provoca, então, a separação da alma e do corpo pela ruptura desse laço fluídico que os une. Então, relembrando uma das primeiras aulas que a gente viu, é desse fluido anímico que a gente recebe no momento da nossa, que a gente realmente vive, né, do momento que a gente recebe a vida. E aí tem a ruptura desse laço fluídico. Eu só vou terminar esse slide, Bárbara, aí você já fala, tá bom? E o fluido perispiritual, ele se separa pouco a pouco de todos os órgãos, de sorte que a separação não é completa e absoluta, senão quanto não reste mais um único átomo do perispírito unido a única molécula do corpo. Porque o perispírito, gente, a gente tem que pensar que existe uma ligação dessa substância etérea que é constituída pelo perispírito e o espírito, existe uma ligação direta com cada molécula do nosso corpo. E a gente realmente só rompe tudo isso quando não exista mais nenhum átomo desse fluido perispiritual ligado a nenhuma molécula do nosso corpo físico. Então aí sim teve a ruptura e a morte, como assim a gente chama. Pode falar, Bárbara. Como o Wagner falou aí anteriormente, que a gente pode ter essa sensação, a gente não tem mais o sistema nervoso central, não tem como sentir dor, né, depois de morto. Mas usando eu como exemplo, eu sou uma pessoa que desde muito nova, eu sinto dor física porque eu tenho uma doença crônica e tenho a dor crônica também. Então eu posso, mesmo desencarnada, ter uma lembrança dessa dor física que eu senti durante muito tempo? Tipo uma dor fantasma, uma sensação, Sim, algo do tipo? sim. Na verdade, não é uma dor fantasma, mas vai depender, Bárbara, do momento, de como você encarou tudo isso, porque também nos é dado, por merecimento, como se fosse um apagão de algumas coisas, né? Então, nos é dado essa ruptura. Então, por exemplo, quando um espírito, né, uma pessoa que está encarnada e ela já está velhinha, mas sente muita dor e tudo mais, não sei o quê, quando ela desencarnou de modo tranquilo e com grande aceitação, no mundo espiritual, ela não vai sentir isso, ela não vai ter dificuldade de andar, ela não vai ser cadeirante, por exemplo, se ela era cadeirante aqui, se era cega aqui, ela não vai ser cega lá, entendeu? Então, tudo isso vai depender no momento do seu desencarne, de como o seu espírito, ele estará se sentindo, vai? Então, isso varia de caso a caso. Então, não necessariamente, Bárbara, você vai carregar todas essas dores para o mundo espiritual, enfim, quando você desencarnar. Mas pode ser que sim, você ainda esteja extremamente apegado a elas, em termos de memória, que você por um tempo ainda possa sentir. Só que aí a gente sabe que a gente vai também, muitos vão para tratamentos médicos, hospitalares lá, que você é adormecido. Então, tudo isso para te ajudar, a todos nós, né, a se preparar para essa chegada ao mundo espiritual. Ai, meu Deus, fiquei com medo agora. Tem um Não é para exemplo. ter medo, Bárbara. Eu acho que, assim, são coisas que realmente podem acontecer, mas não existe uma equação A mais B igual a C na espiritualidade. Não existe. Cada caso é analisado individualmente. Então, o que a gente levanta são hipóteses do que pode acontecer, do que a literatura já nos traz. Mas o universo espiritual, ele é infinitamente maior do conhecimento que a gente tem aqui, né? Então, isso que a gente tem que ter muito claro também. A gente tem um limite de conhecimento aqui, enquanto encarnados, e que, pelo que a gente já leu, pelo que a gente já estudou, pelo que a gente assistiu, pelos depoimentos que a gente já viu, existe um certo padrão de acontecimentos, de acordo com o que a gente viveu aqui. Tem um exemplo. Tá bom, obrigada.
Muito Imagina. claro, muito claro em relação a esse desligamento que o Divaldo contou numa história lá na Bahia, lá, que uma moça foi abusada lá numa viela lá, com um monte de cara lá, abusada, estuprada e morta. E aí e o lado espiritual que estava acontecendo. Essa moça tinha um merecimento, ela não poderia ter passado por isso, não poderia sentir essas dores, né? Seja psicológica ou física. E aí a equipe de espiritualidade já estava lá pronta para desligar ela antes do acontecimento. Ou seja, eles já desligaram o espírito dela antes mesmo de tudo isso acontecer, não deixou ela ver isso acontecer, né? Ela não sentiu nada do que aconteceu. E tanto que ela acordou lá, depois de muito tempo, lá no plano espiritual, e depois com calma foram falando para ela não ter esse trauma, porque ela tinha esse merecimento de não tinha necessidade de passar por esse sofrimento, por essa dor na transição. Então, cada caso é feito de É um uma caso. Pode falar, Marcos. Pode passar, Wagner. Pode falar, Marcos. Só para acrescentar aí as palavras do Wagner, né, para esclarecimento até da Bárbara, eu vi um relato do Wagner Borges, né, que ele participa de várias ajudas, né, de trabalhos de transição do espírito na hora do desencarne, e ele comenta uma vez que ele foi chamado, porque havia um espírito que sempre aparecia sem a cabeça numa casa abandonada, né, e ele era um escravo, aparecia as correntes ainda atrelado ao corpo, e aí ele apareceu para o Wagner, né, Wagner Borges, e ele viu, né, que o espírito carregava a própria cabeça ainda do lado do corpo, e ele parou para tentar ajudá-lo, né, e conversou com ele, esclareceu a respeito do que havia acontecido com ele, e é que ele já era um espírito, né, e não tinha necessidade dele estar carregando a cabeça dele, né, que foi decapitada na época da escravidão, e quando esse espírito toma consciência que ele não estava mais na forma material, né, a cabeça desaparece e se plasma a cabeça no lugar onde deveria estar, né? Então, assim, na hora que o espírito toma consciência que ele está em outro plano, né? E aí sim, as dores, as cicatrizes, os traumas acabam sendo amenizados e o espírito toma consciência disso, né? E consegue seguir em frente, né? Então, depende de cada estágio de consciência de cada um, que Sim. depois da transição, né, se compreende ou não, né, a respeito das dores quando encarnado. Né? Sim. Isso a gente vê muito também nas mesas mediúnicas. Então, esse caso, que a pessoa foi queimada, morreu queimada. Ela chega, o espírito chega gritando como se estivesse sendo queimada mesmo. E aí quando você vai mostrando, acalmando, fala, olha, a gente vai te dar um remédio, vai colocar aqui, olha aqui, você olha no espelho, você tá vendo mais alguma queimadura e não sei o que, e você começa a conversar com o espírito e ele realmente se acalma e começa a ter essa consciência que o Marcos falou, já passa, porque aquilo não é real. O real é o que ele viveu enquanto encarnado. Agora é projeção desse momento que ele continuou carregando. Aquela mala que a gente carrega cheia e a gente, enquanto espírito, continua carregando também com muitas coisas. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. E por isso que eu falo que essa nossa mala ela tem que ser esvaziada muitas vezes ao longo da nossa vida, enquanto encarnados. Por quê? Porque senão tudo isso vai se manifestar na hora do meu desencarne. Isso vai vir à tona. Né? Então, se eu quero ter uma transição tranquila, eu tenho que estar tranquila, né? Eu tenho que... E ser tranquila não é ser perfeito, tá, gente? Não é fiz check em tudo que eu precisava fazer, não é isso que eu tô falando, porque a gente não vai atingir essa perfeição numa encarnação, mas é estar tranquilo com aquilo que se conseguiu, sem carregar grandes mágoas dentro de si, ou grandes dores, tá? Aqui tem duas imagens, eu acho que é de um filme, não é, Wagner? Eu não lembro qual é,
que mostra o desencarne desse senhor e que ele vai explicando como que ele é feito. Então, a gente tem que entender, pensa no slide de baixo ali, na imagem de baixo, que é como se fosse o corpo perispiritual sendo desligado do corpo físico. E isso, quando vem a equipe, assim como tem as equipes de encarnação, são responsáveis pelo processo de encarnação daquele espírito, também tem as equipes de desligamento, que são espíritos, entre aspas, especializados e que muitas vezes fazem isso repetidamente várias vezes, né? Então, eles começam esse desligamento do corpo físico, que nem está mostrando aqui, normalmente é da parte de baixo para cima, dos pés, vindo para o corpo, órgãos, e o último desligamento, que seria esse que vocês estão vendo aqui, como se fosse um raiozinho ligado na testa dele, que é o que praticamente ligaria com essa parte mental e com a nossa glândula, que é da mediunidade, que é o que nosso terceiro olho, vamos brincar assim, que liga com essa parte espiritual. Então, esse é o último a ser desligado. Então, fala, enquanto nenhuma molécula do corpo ainda estiver associado a alguma partezinha desse corpo perispiritual, é porque você está ligado nisso. E aí, o que acontece? É que a gente vê em muitos casos que a espiritualidade, muitas vezes, tem dificuldade em fazer esse desligamento. Por quê? Porque a pessoa é extremamente arraigada à matéria, e aí eu acho que eu já contei da minha sogra, o que aconteceu com ela, e de outros casos que a gente vê, que fala assim, gente, a pessoa está definhando, ela já está pesando 30 quilos, por exemplo, pacientes terminais de câncer, ela já parou com as medicações, ela já está só em atendimento, né, que é, como que chama? Aquele que você interrompe os principais paliativos, só está com atendimentos paliativos e aguardando, e aí ainda fica semanas. Então, quando o corpo, o espírito, ele está muito arraigado a esse corpo físico que não quer se desvincular, a equipe espiritual tem um pouco mais de dificuldade. Vai acontecer? Vai, porque vai chegar uma hora que esse fio, realmente, ele não vai ter mais sustentação, esse fluido vital não vai ter mais sustentação de vida, e ele vai se extinguir em algum momento, né? A gente também falou das vibrações dos familiares, que muitas vezes o familiar daquela melhorada, que aí todos os familiares ficam felizes, eles param de fazer aquela vibração de dor, de choro e de vibração ruim, vamos assim dizer. Então, propositalmente, é dado esse último sopro de vida, a pessoa aparentemente acha que vai melhorar. Para quê? Para que eles possam realizar esse desligamento com maior tranquilidade. Então, isso também acontece, e acontece com bastante frequência, e a gente ouve casos assim, nossa, mas fulano tinha melhorou, e aí depois morreu, né? Então, faz parte desse planejamento aí, dessa ajuda. Depende muito do merecimento e tudo mais, nos relatos lá dos livros do André Luiz, fica uma equipe espiritual fazendo esse desligamento, é uma coisa muito complexa esse desligamento, assim, uma cirurgia mesmo. E aí vai pegar os pensamentos desse encarnado, ver o que está conectado no plano físico e tentar estimular a desapegar. Aí vai ter a influência dos amigos, dos familiares, que podem atrapalhar, porque desejando que ele fique, ai mãe, fica, querendo que não vá embora, e isso atrapalha o desencarne da pessoa. Ela aí posterga o sofrimento, vamos dizer assim. E aí os espíritos também trabalham uma outra equipe trabalha para poder influenciar essa família a falar para desapegar, ela está sofrendo, ajuda ela. Tudo isso acontece, tudo isso para poder a pessoa ter o desencarne mais tranquilo possível. Pode falar, Marcos. Oi, não sei se faltou a respeito da glândula, é a glândula pineal, não é? Pineal, nossa, me faltou o nome da glândula pineal, eu falava aqui, é isso mesmo. Obrigada. Eu tô com problema de esquecimento de palavras às vezes, tá, gente? Ô, Carla, você vai querer esse slide aqui ou Não, pode passar, que eu já expliquei. Não vou ler. Pode ser daqui já, né?
Pode ser daí, já. Então, a separação da alma e do corpo não é dolorosa. Há maior sofrimento para o corpo durante a vida do que no momento da morte. É a alma quem sofre e não o corpo físico. Este serve apenas como instrumento da dor. A doutrina espírita esclarece que a intensidade e a duração do sofrimento, aí vocês vão pensar que é sofrimento, estão na razão da afinidade entre o corpo físico e o perispírito. Então, o que era dor física, pensando na dor, por exemplo, que a Bárbara sente, ou a gente, quando tem uma dor de dente, uma dor de ouvido, ou uma dor qualquer, essa é física. Mas o que ele leva é esse sofrimento, causado muitas vezes por essa dor física. E aí ele conclui que o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. Então, isso está no livro do Céu e Inferno. E então, é isso que, retomando tudo que a gente foi falando e explicando até na pergunta da Bárbara, essa facilidade do desligamento pode ser maior ou menor, e este carregamento do que você viveu também pode ser maior ou menor, tá? De acordo com o que você, o seu estado moral final. Aí o desencarne, né, o desligamento do corpo físico. Aí agora a gente vai falar até dessas equipes. Assim como reencarnar-se tem o auxílio de equipes espirituais destinadas a trabalhar nesse processo, o desencarne também é auxiliado por equipes espirituais para ajudar nessa travessia do mundo físico para o mundo espiritual. Em ambos os casos, tais auxílios é quando se tem merecimento para recebê-los. O processo de ligamento do cordão fluídico é muito mais difícil para os que estão ligados à vibração do planeta, embora poucos espíritos encarnados podem realizar o autodesligamento do cordão fluídico. Eu fui ler sobre isso, tá? De você poder fazer um autodesligamento do seu cordão fluídico. E eu, de verdade, eu não achei nada consistente que explicasse quem são esses espíritos que conseguem fazer esse autodesligamento e como eles conseguem. Eu não consegui ainda achar nada consistente. Um dia que eu achar, eu completo a aula, tá bom? Sobre as equipes de desligamento. As equipes especialistas para esse processo de desligamento realizam o rompimento do cordão fluídico de acordo com o merecimento dos espíritos que está desencarnado, tá repetindo. A quantidade de integrantes das equipes varia de acordo com o tipo de desencarne que vai auxiliar e de acordo com o merecimento do desencarnante. Então, gente, a gente tem que pensar que quanto mais tranquilo a gente estiver, vai ter uma equipe espiritual que vai fazer o nosso desligamento, que já vai encaminhar o nosso espírito para onde a gente tem que ir, e tudo vai ser mais tranquilo. E aí o que ele fala ainda é que muitos, acho que vai falar um pouquinho mais para frente ainda, mas que muitos espíritos realmente assistem o seu enterro, assistem o seu velório, a maioria deles, mas eles estão num estado de confusão tão grande que eles não entendem muito bem o que é aquilo que está acontecendo. Por causa justamente, como o Marcos também falou, do nível de consciência. Então, a sua consciência, ela fica meio perturbada nesse momento de desligamento, porque você não se entende mais como carne, como corpo, e você ainda está com dificuldade em se entender como espírito. Então, nesse desligamento, o espírito fica meio atordoado. Então, é como se ele estivesse assistindo uma história, uma peça de teatro, e que ele não pode participar. Ele está lá assistindo, mas ele não está entendendo o que está acontecendo 100% de entendimento. Ele vê as pessoas chorando, ele se vê lá no caixão, mas ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele se entende ainda como vivo. E por que ele se entende como vivo? Porque ele escuta, ele vê, ele está lá no meio das pessoas. Então, para ele, na concepção que a gente imagina que a maioria das pessoas, principalmente que não sabem, né, sobre o mundo espiritual, que acreditam que a morte acaba, né, então não entendem o que estão vendo, o que está acontecendo naquele momento. Pode passar, Wagner, que eu acho que vai falar um pouquinho mais disso. Então, quando o espírito está desencarnado, e é merecedor do auxílio que as equipes de desligamento fornecem, é ajudado da seguinte forma: em casos de morte natural, que é a cessação das forças vitais por velhices ou por doenças. Então, tem uma preparação. Então, agora a gente vai entender o que é essa preparação que o Wagner falou um pouquinho. Tem visitas diárias que são realizadas dando auxílio magnético e preparando os familiares. Então, é como se os familiares começassem a receber passes para entender e aceitar aquele momento do desencarne.
Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os familiares e os amigos criam uma aura que fica impedindo e criando a dificuldade para o desligamento do cordão fluídico, que são os choros chamados pelo desencarnante, angústias, gritos, medo, egoísmo, e isso deixa mais complicado o trabalho da equipe espiritual. Para criarem barreiras de proteção contra tais vibrações dos familiares, a equipe espiritual cria uma melhora fictícia. Então, explicando aquilo, para neutralizar essas vibrações que prendem o espírito desencarnante no corpo. Esta melhora também serve para concluir suas últimas tarefas e para a despedida com seus entes queridos. Então, até para esse espírito ter a chance de se despedir de alguém que ele não conseguiu se despedir. Esse sopro, essa melhora repentina, tá? E eu já li também que muitas vezes é criada até uma bolha magnética em volta do espírito que vai desencarnar, para que essas vibrações de familiares não cheguem até ele, para que ele possa desencarnar com maior tranquilidade, para que ele não perceba e não receba essas vibrações. Aí o encaminhamento. Então, quando o desligamento está concluído, o espírito é levado para o local onde ele será amparado, podendo ser um posto de socorro ou um hospital de acolhimento dos desencarnados e uma colônia espiritual, que corresponde à área geográfica que morava na Terra. Se um espírito não for merecedor de tal auxílio, quando desencarna, não pode ir para os planos astrais que falamos acima como um espírito merecedor, por ele não estar preparado. E ele fica livre pelo mundo. Quando a gente fala fica livre pelo mundo, é muitos que estão aqui à nossa volta na crosta, vagando, ou vão para o umbral, que é uma zona umbralina, uma zona espiritual um pouco mais densa, que é um local infeliz que os desencarnam com padrão vibracional baixo e acabam sendo atraídos para o tal lugar, sendo um local de sofrimento. Então, encaminhamento também tem a ver, quando a gente fala merecimento, a gente parece, eu não gosto muito dessa palavra, de acordo com o seu merecimento, porque me dá a sensação de que assim, você não mereceu, você mereceu, você não mereceu, você mereceu, né? Mas a gente entender essa palavra, merecimento, e entender que toda a doutrina também já foi escrita aí há quase 200 anos, é a gente entender que é grau de vibração. Então, não é assim, o merecimento, é a vibração com qual eu estou compactuando naquele momento, que eu atraio, e aí seria o merecimento, por um lado ou por o outro, tá? Então, a gente tem que entender que essa relação de causa-consequência o tempo todo, até no momento de desencarne. Então, a gente tem que desassociar merecimento disso, porque eu mereço, sabe, dessa palavra? A gente tem que entender essa palavra, fazer uma leitura um pouquinho diferenciada para isso. Alguém tinha feito uma pergunta no chat, eu não consegui ler, deixa eu ver. E quando a morte é abrupta? Tá, Cileide, agora eu vi. A morte abrupta também tem as equipes. Tem mais slide, Wagner? Eu acho que esse é o último. Tem? Tem. Então é porque eu acho que a gente vai falar ainda um pouquinho disso e vai falar também de mortes coletivas, tipo um ônibus virou e morreu um monte de gente na mesma hora. Como que são feitas essas equipes, esses desligamentos e o que acontece. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se não falasse, Leide, aí eu vou te explicar, tá bom? Que eu não lembro direito se é nessa aula ou é em outra, mas eu vou te explicar. Então, sobre a perturbação espírita. Conforme esclarece a doutrina espírita, na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de muita importância, que é o da perturbação, que eu acabei de falar para vocês. Nesse momento, a alma sente um entorpecimento, como se ficasse meio zonzo, que paralisa momentaneamente as suas faculdades mentais e neutralizam, pelo menos em parte, as suas sensações. Então, você tem um pouquinho de adormecimento dessas sensações. A alma fica confusa e quase nunca tem consciência do seu último suspiro, não lembra direito o que aconteceu naquele momento. Então, a gente vê também, até no próprio livro do André Luiz, que ele lembra que ele foi para fazer uma cirurgia. Ele lembra que ele foi fazer a cirurgia, mas depois exatamente o que aconteceu ele não lembra mais. Então isso a gente também vê muito nas mesas mediúnicas. Mas eu estava sentado na cadeira, e eu estava sentado numa cadeira, não, eu estava dirigindo o carro, e não lembram do momento exato da sua partida, do seu desencarne, tá? Pode passar, por causa dessa perturbação. E é o que o Wagner falou também no caso da moça, que foi, entre aspas, desligada, apagada, para ela não ter guardado o sofrimento do ato pelo qual ela passaria.
O estado do espírito, no momento da morte, pode se resumir assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento completo do corpo seja mais lento. Então, quanto mais demorar, mais ele vai sofrer, porque ele ainda vai estar com aquelas sensações dentro dele. O tempo de desligamento ocorre em razão do adiantamento do espírito. A perturbação pode ser considerada como estado normal no instante da morte. A sua duração é indeterminada, varia de algumas horas a alguns anos, que é o caso até que o Marco citou, do escravo que ainda carregava a cabeça. Então, se a gente fosse ter consciência, se a gente tivesse uma consciência plena, até logicamente isso seria impossível. A gente fala assim, como que eu vou carregar minha cabeça? Eu morri, né? Não tem como. Então, eu estou morto, mas e o que fica tudo isso meio atrapalhado nas ideias? Pode passar. Na morte natural, que resulta da extinção das forças vitais ou da doença, o desligamento se processa gradualmente. Então, todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, ou seja, aquele muito apegado à matéria, e cuja consciência não é pura, conserva por um tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então, a impressão, a sensação, né? Eu estou correndo um pouquinho mais por causa da parte do Wagner, mas eu vou falar ainda mais um pouquinho. Aí tem um texto do Allan Kardec, que eu acho que é o que vai finalizar, e ele explica bastante coisa, mas vamos pensar que é um texto dele escrito também naquela época, né? Então, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou, e se dissipe a espécie da neblina que obscurece os seus pensamentos. Vamos pensar assim, quando a gente viaja, que a gente está dormindo em outra casa ou num hotel, e que a gente acorda no meio da noite, está tudo escuro, a gente tem que parar e se localizar onde que é a porta do banheiro, né? O que tem aqui mesmo, que móveis tem aqui, se a gente não quer acender a luz. Então, a gente demora um tempo, quando a gente acorda, para a gente tomar consciência do lugar que a gente está dormindo. Nessa parte, a gente tem que pensar que é mais ou menos igual, você vai estar acordando num desconhecido, então você vai ter que demorar um tempo para tomar consciência de tudo aquilo que o seu espírito está captando. Então, a duração da perturbação que segue a morte do corpo varia muito, pode ser de algumas horas, de muitos meses até muitos anos, e menos longa para aqueles que desde a sua vida terrena se identificaram com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos, e sobretudo de acordo com o gênero de morte, com o tipo de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício é por tortura, apoplexia é derrame, tá? Que antigamente usava essa palavra. Ferimentos, o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. Então, nas mortes violentas, existe essa separação, também existe uma equipe espiritual que vai ter que romper esse laço fluídico, que muitas vezes, esse fluido vital esse laço ainda está muito forte, porque ele não esgotou o tempo de vida que ele teria ainda. Então, é um trabalho um pouquinho mais difícil, que exige outras técnicas e habilidades da equipe espiritual para que ele faça esse desenlace. Entretanto, ele vê o seu corpo, sabe que esse corpo é seu, e não compreende porque está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, então chega perto das pessoas a quem estima. Fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito, e só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança de que nele não se operou. Para ele, a morte ainda é um sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, né, se ele não se considera um morto?
Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver como um corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro, então ele se entende como um corpo. E quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. A gente lembra até que daquele filme lá do Ghost, né? Quando ele morre, que leva um tiro, e ele não entende como depois ele consegue atravessar a porta. Então é um pouquinho a gente pensando nessa releitura. Esse fenômeno é análogo aos dos sonâmbulos iniciantes que não acreditam dormir. Então, assim, não estava dormindo, eu não fiz isso, né? Então, para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e veem e julgam que não dormem? Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistindo aos próprios funerais, como se fora um estranho, e deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. Então, é essa tomada da consciência que o Marcos também citou. Então, é nesse momento de tomada da consciência que ele começa a entender por tudo aquilo que ele está passando. Acho que agora é o último, Wagner. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem, de bem. Ela é calma em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam. Então, eu já vi um relato que foi uma vez de um ônibus que virou e morreram, né? Várias pessoas encarnaram, crianças, enfim. E que a descrição do que era feita desse cenário, espiritualmente falando, é sim, já existiam grandes equipes lá de resgate, então sempre quando é um resgate coletivo, por exemplo, no momento de guerra agora da Ucrânia, quando a gente tem esses episódios, tem uma equipe espiritual extremamente grande já cuidando desses desencarnes, né, coletivos. E nesse relato do ônibus, falava assim, por exemplo, uma mãe estava procurando a filha, e ela estava desesperada procurando a filha. E outros espíritos, alguns sim se viam, e tentavam como se eles estivessem vivos ajudando no resgate daquelas pessoas dentro do ônibus, né? Então eles se sentiam como se eles estivessem ajudando aquelas pessoas. Mas tem casos, por exemplo, que a criança já foi desligada e levada, e aí essa mãe, ela não ia achar a filha, porque ela ainda estava presa também no desespero daquela separação e daquele acidente. E a criança, talvez, por ser criança, ou por de repente estar dormindo, ou não ter consciência do que aconteceu, já foi levado e desligado, de acordo com o merecimento. Então, nos resgates coletivos, o que eu quero deixar claro para vocês é que não são todos que são resgatados e levados para o mesmo lugar ou para a mesma situação. Cada um já é direcionado para locais diferentes, sim, de acordo com a vibração de cada um e com o entendimento de cada um e com a vida que cada um teve até aquele momento, tá? Então, acho que era isso. E sobre esses desligamentos, então, Cileide, eles também recebem uma equipe espiritual que vai ter que fazer esse desligamento muito mais rápido, tá? Pode falar, Marcos. Pode fechar, viu, Wagner, e pondo o seu, se você quiser. Com relação ao suicídio, eu não sei se vale um comentário, que o espírito que tem essa atitude do suicídio, ele não vai automaticamente como um desencarne abrupto, ou normalmente ele é encaminhado para o Vale dos Suicidas, né? Que lá ele fica revivendo os momentos, os últimos momentos, né, e fica nesse ciclo, provavelmente pelo tempo que ele deveria estar vivo, né. Sim, e também não existe a regra A mais B igual a C.
Então, em tudo na espiritualidade. Então, mesmo realmente os suicidas, eles vão por atração fluídica, por atração magnética, por atração de pensamento e de vibração, eles são atraídos para onde tem os seus iguais. Então, nós seremos atraídos para onde tem os nossos iguais. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, os que normalmente morrem em decorrência de drogas, eles instantaneamente são atraídos para os desencarnados usuários de drogas. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, e novamente na mala, que eu acho que é a maior lição, do que a gente vai ter que pensar e reflexão sobre hoje, é o que de fato eu quero carregar na minha mala no momento do meu desencarne, que pode ser amanhã, porque eu não sei, posso morrer atropelada amanhã, ou eu posso morrer com 80 anos. Então essa mala a gente não pode deixar para descarregar ela quando a gente está ficando velho com 80 anos, porque a gente não sabe se vai chegar nos 80 anos. Então é algo que a gente tem que refletir constantemente, do que eu estou carregando nessa minha mala, para no momento do meu desencarne, eu levar realmente só o essencial, o que é importante para o crescimento do meu espírito. Tá bom? Esta é a mensagem. Agora, Wagner, com você. Gente, eu só vou sair um minutinho enquanto o Wagner começa, que eu vou beber uma aguinha, tá? Porque eu esqueci de pegar um copo. Já tinha dado um spoiler aqui, acho que estragou a surpresa, mas era essa aula aí. Aqui a gente vai falar sobre a parábola do mordomo, o administrador infiel, e Jesus utilizou, né, como sempre utiliza, artifícios simbólicos, figurativos, para poder as pessoas entenderem na época e dessa forma elas se perpetuarem durante as gerações e de fácil entendimento para as futuras gerações e até chegar ao nosso conhecimento de hoje, que a gente pode utilizar o mesmo mecanismo, a mesma figura com... lá estava falando de plantação, lá, as plantação de, sei lá, de agricultura lá da época lá. A gente pode colocar isso, a mesma parábola, numa administração de empresa, de uma coisa mais moderna, vamos dizer assim. Mas tudo se encaixa, essa figura se encaixa da mesma forma, com o tempo, mesmo com o passar de todos esses esses 2000 anos, né? E aqui vamos ouvir essa parábola. E aí eu vou ler ela toda, porque ela é um pouco... E depois tentar explicar aqui para vocês, que ela é um pouco confusa, assim, mas dá para entender. Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou e perguntou-lhe: o que é isso? O que é isto que eu ouço a teu respeito? Aí, quem perguntou, né? O dono, né? Aí, presta com a conta a tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo mesmo: o que vou fazer, já que meu senhor me tira a administração? Não tenho forças para trabalhar na terra, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Aí respondeu: 100 vasos de barro de azeite. Aí o administrador falou assim: então toma a sua conta, assente-se depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 medidas de trigos. Eu vou falar já assim para não ficar confuso, né? Esses coros aí, esses negócios aí é muito chato, é muito ruim de entender, né? Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Então ele falou 100 e falou para escrever 80. E o Senhor louvou o administrador infiel por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua própria geração do que os filhos da luz. Então, nesses exemplos aqui, ele deu a mais, deu 10 pães, mas cobrou do cara 8 pães, 7 pães. E assim foi fazendo com os clientes do seu patrão, né? O administrador fazendo isso com vários clientes do seu patrão antes dele ser demitido, né? E eu vos recomendo, com as riquezas da inquiedade, façam amigos, para que, quando estas vos faltarem, esses amigos o recebam nos
tabernáculos, tendo usados pelos hebreus no deserto eterno. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, nós tomardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a riqueza? Aí, e se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou de devotar a um e desapontará a outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Jesus, Lucas 16, 1 a 13. E aí, aqui a gente vai explicar mais adiante sobre essas simbologias do mordomo, o administrador, mas a gente tem que entender que existe o dono da propriedade, o cara lá que administra, que cobra o pessoal, né? E lá tinha, naquela época, tinha muito vamos dizer assim, os agricultores, os mini agricultores. Um plantava tomate, um plantava o trigo, tinha o óleo. Aí eles vendiam para essa maior fazenda, essa empresa maior da época, vamos dizer assim, e pagava, e esse administrador fazia essa transição entre pegar o produto do mini, vender, passar para a empresa maior, né? E esse cara estava utilizando esse recurso de forma indevida, ele estava dando um calote no seu próprio chefe, né? Ele estava usufruindo esse benefício de ser esse administrador para o bem próprio, para alimentar a ele mesmo, sabe? De uma forma indevida. E o chefe... Tipo o Bolsonaro usando o cartão corporativo, né? Exatamente. E aí o chefe descobriu e ia demitir ele. Aí antes que ele fosse realmente, de fato, demitidos, ele falou assim, eu vou dar um chorinho aqui para todo mundo, agradar todo mundo, porque depois que eu sair daqui, eu preciso ter minha boquinha, né? E aí essa parábola quer dizer nesse sentido da nossa encarnação, por exemplo, né? Que Deus nos deu nosso corpo, Deus nos deu saúde, nos deu inteligência, e mesmo a gente sendo imperfeitos, mesmo a gente devendo várias coisas, ele nos deu totais condições, ele não se importa, né? A imperfeição que nós somos. O que ele importa é o amor, né? E se a gente está aqui para produzir amor, e se a gente não usa esse corpo, essa nossa capacidade de amar de uma forma perfeita, né? Que nós não somos perfeitos, de uma forma imperfeita, mas a gente, pior do que isso, a gente abusa dessas nossas condições que nós temos aqui e usa para o nosso próprio egoísmo. E nessa parte que ele fala que esse administrador ajudou todos esses pequenos agricultores lá, é os nossos amigos que nós fazemos aqui, né? Como a gente estava vendo na aula anterior, da Carla, a pessoa tem o merecimento de ser desligada de uma forma tranquila, uma equipe espiritual vai lá, vai a mãe, vai o amigo, vai o tio, o cara que ele conheceu lá e ajudou enquanto estava encarnado, o cara que... essas pessoas que a gente ajuda enquanto encarnado, que nós fazemos a caridade, que é esse amor verdadeiro, a pessoa se sente lisonjeada, quando ela fica lá do outro lado, ela vê a gente, quando acontece toda essa transição, esse desencarne, essa perturbação na hora do desencarne, vai estar todas essas pessoas lá para nos amparar, né? A nossa mãe, nosso tio, o amigo que ajudou nos ajudar. Então, essa mensagem fica muito clara, que a gente está aqui para amar as pessoas, para poder fazer amigos. E da mesma forma, né, se a gente fizer inimigos, os inimigos vão continuar lá no outro plano, né? Vão querer nos atrapalhar. Mas aqui mais para frente a gente vai entrando mais nesse assunto. Mas esse aqui foi uma forma geral aqui que eu quero passar aqui. Aí a definição das parábolas, né? As parábolas do Evangelho são narrativas alegóricas, contendo figuras e quadros das ocorrências cotidianas, entretanto capazes de transmitir verdades indispensáveis através de métodos comparativos para facilitar a compreensão do ensinamento e preceitos morais. A importância do método pedagógico. Ainda hoje, esse método é portador de resultados eficientes. A sua vigência permite que se transfira as informações de uma para outra geração através das épocas,
sem que se perceba a sua atualidade, podendo ser sempre interpretada conforme as circunstâncias e características culturais de cada época. É que nem eu estava falando, né? Que ele falou dessa forma figurativa porque é algo que estava mais acessível para as pessoas daquela época entenderem. Aí a gente pode retransmitir todo esse conteúdo, toda essa figurativa para um administrador, um grande empresário, um administrador, pequenas empresas, né? A gente pode atualizar essa mesma figurativa para a época de agora. Sintetizamos a parábola interpretando os personagens, aqui já vamos começar a interpretar, que é o proprietário lá que é visto como Deus, né? Deus que é o dono de tudo e ele sabe de tudo, né? E o mordomo infiel seria o homem, o homem que utiliza os seus recursos de forma indevida para alimentar o seu egoísmo, suas vontades próprias, e ele não sabe utilizar esses recursos de uma forma colaborativa, caridosa, e aí os devedores beneficiados seriam o nosso próximo, né? Esses amigos ou inimigos que nós podemos fazer dependendo das nossas atitudes, né? A bem dados à administração, todos os bens materiais existentes no mundo que habitam propriedades, fortuna, posição social, família, corpo físico, etc. A gente tem condições de ter um carro, temos um carro, a gente já ajudou alguém a dar carona para alguém, viu passando na rua que você conhece ali, às vezes você quer dar uma carona, você já tem uma condição financeira assim que já utilizou um pouco do supérfluo para ajudar outras pessoas que não têm o mínimo. A gente tem saúde, né? Posso carregar sacolas, já ajudamos as pessoas a carregar sacola. Então a gente tem tantos artifícios, né, que nem eu já falei aqui, para poder ajudar as pessoas, que Deus nos deu essas condições de várias formas. E às vezes é bom a gente parar para pensar o que a gente tem e o que a gente já contribuiu para o próximo. Seja, que nem está falando, fisicamente, mentalmente, ter paciência. Você é uma pessoa que tem umas pessoas que eu conheço que é uma paciência que, meu Deus. Falei, então é uma paciência que dá para ser utilizada para poder ouvir pessoas que querem ser ouvidas, que querem desabafar, né? É uma pessoa ideal para isso. Então, e para quem não tem paciência, treinar a paciência, eu não sou uma pessoa muito paciente, mas eu tenho que treinar ela, aí eu parar para ouvir, me esforçar para ouvir, para me modificar, para poder dar essa atenção para a pessoa falar e tudo mais. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, isso tudo são condições, até intelectuais, né? A gente tem condições intelectuais de aprender uma nova língua, tem condições intelectuais de aprender alguma coisa específica lá. Só basta a gente querer lá, se esforçar, a gente vai conseguir. E a gente aprendendo, vamos lá, a gente tem uma profissão aí, eu tenho uma profissão X, poxa, então dá para eu ajudar outras pessoas que não têm no mínimo de condições de, né? Eu posso compartilhar a minha profissão. Eu sei que tem gente que pode dar aula e tudo e tal, mas de alguma forma o espiritismo também é uma condição, né? A gente está aqui estudando, está aprendendo o espiritismo. Você vê alguma pessoa passando por alguma dificuldade que a gente está relatando aqui, aí você já se liga, ó, eu aprendi isso lá na aula, eu já li sobre isso, aí você vai ficar omisso, não vai ajudar aquela pessoa, não, a gente tem que, se a gente tem essa condição, tem essa informação, a gente tem essa, vamos lá, obrigação, assim, de certa forma, de ter uma ação caridosa, né? A interpretação da parábola fala de um administrador mudando que se comportou desonestamente, então, chamadas contas, antes que fosse despedido, convocou os devedores para o proprietário e mandou que confessassem dívidas menores que as verdadeiras. Com esse procedimento, ele visava captar a simpatia e a boa vontade deles. Não é algo muito honesto, né? Porque a gente for olhar na ponta da língua assim, mas é uma forma das pessoas entenderem que você está fazendo novos amigos aqui, você está ajudando, é uma forma caridosa, você está perdoando, porque naquela época você não tinha essa de, vou deixar, não, deixa o troco, 5 centavos, fica para você, era tudo fogo e ferro, né? Então, essa coisa chamava a atenção das pessoas cederem um pouquinho para assim, se o pequeno produtor não desse lá, não fizesse uma coisa errada, matava ele, alguma coisa desse tipo aí.
Então, isso chamou a atenção na época, né? Que o cara fez, isso era um esforço muito grande para aquela época, alguém deixar passar batido alguma coisinha ali. Então, com isso ele ganhou um novo lar, né? Quando a gente vai lá para o plano espiritual, o André Luiz não encontrou, todo mundo acho que já viu o filme André Luiz, né? É, aquela moça que ele estava recusando ajudar lá, ele ajudou a moça lá na consulta médica, a senhora lá. E a moça que fez todo o esquema lá para ela passar de graça. E ele estava bufando lá de raiva, que a moça está passando de graça, eu não queria que passasse de graça. Aí ele encontrou com ela lá no plano espiritual e ele ficou envergonhado, porque a moça estava elogiando ele, falando que ele fazia consulta de graça, era um bom homem, nem passou pelo umbral e veio direto para cá, porque e ele ficou extremamente envergonhado, né? Então é dessa forma que a gente pensa, né, nesses amigos, né? A gente fazendo uma consulta de graça, a gente ajudando essas pessoas, a gente vai encontrar lá do outro lado, né? Que nele encontrou o cara lá, acho que isso aí já está no livro, que o cara ele tinha feito alguma coisa financeira lá com o cara acabou falindo, ferrou tudinho, e encontrou com o cara lá no plano espiritual, né? Aí o cara agradeceu ele porque ele ter falido financeiramente fez ele despertar outras coisas que ele não despertaria se ainda tivesse naquele vislumbre da riqueza, vamos dizer assim. E ele fica muito envergonhado. Então, essas formas que às vezes é penalizado, né, dessas formas, com a vergonha, né, de a gente ter tomado essas atitudes, com arrependimento, com a consciência pesada, de que a gente fez coisas erradas. E a gente se sente, e aí a gente encontra amigos também de braços abertos quando a gente faz coisas maravilhosas, quando a gente ajuda uma pessoa que está doente, alguma coisa, a gente encontra lá do outro lado, ele vai estar lá com os braços abertos para a gente. Né? Então, é nesse sentido, né, que a gente faz esses amigos aqui, né? No uso e administração de qualquer desses bens, um homem procede com um mordomo infiel, apropria-se deles com exclusivismo, egoisticamente, acumula-os só para si, desrespeita os direitos alheios, prejudica o próximo. A infidelidade está em se apossar do que nos é dado temporariamente para administrar, né? Como eu estava falando, o corpo, tudo isso aqui é provisório, né? A gente sabe que é provisório. A gente empresta um carro, né? Uma pessoa, a pessoa devolve o carro todo sujo, todo zoado, né? Com o carro na reserva, gasolina na reserva, você entregou com um monte de gasolina, a pessoa devolve na reserva, tudo. Então, da mesma forma que a gente deve tratar a nossa oportunidade de estar aqui encarnado, com saúde, de tratar isso com, né, tudo, toda a forma, a nossa saúde, a nossa alimentação, a nossa higiene, é uma posse temporária que a gente precisa ter cuidado, zelo, né? E também a oportunidade da gente estar aqui para fazer novos amigos, né? O homem sendo depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará em virtude de seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-lo somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. Capítulo 16, item 13. Então, quantas pessoas não esquecem por que estão aqui encarnados, não se despertam o motivo de estar aqui para poder acumular bens, para poder ficar rico? Tem gente que acha que está aqui para isso, para ficar trabalhando, correndo atrás de dinheiro, e esquece que o propósito é a gente poder ajudar as pessoas, a gente poder fazer esses amigos aí. E então, cabe a gente despertar e entender que muitas das coisas que nós temos, elas podem, seja fisicamente ou mentalmente ou em oração, né, como eu disse, qualquer forma de caridade, a gente poder utilizar até o nosso próprio tempo, né? A gente poder dedicar uma hora da nossa semana aqui para estudar o Espiritismo aqui é um esforço, né, que nós estamos querendo cuidar da gente, e da mesma forma a gente vai poder cuidar de outras pessoas que também passam por necessidades, né, de forma geral, né. Então é basicamente isso, a gente está aqui no propósito de fazer o amor, produzir o amor, fazer esses amigos e não esbanjar esse recurso que Deus nos deu
mesmo nós sermos tão imperfeitos, né, ele não se importa com isso, ele nos deu todas as condições para poder a gente praticar o bem, né? Alguém quer alguma coisa para comentar? Fiquem à vontade. Quer falar alguma coisa, Carla? Alguma coisa aí, pessoal? Eu quero fazer propaganda. Não, na verdade é um convite, porque domingo eu vou dar palestra, vai ser a minha palestra. Faz tempo que eu não vou de domingo lá, né? E perguntar para vocês se tem algum tema que vocês gostariam de ouvir numa palestra. Vocês podem me falar se não tem agora para falar, mas se quiser depois mandar no WhatsApp. Se tem algum assunto que vocês gostariam de falar, né? Que fosse falado nas palestras no Centro Espírita, né? E essa também é gravada, depois vai para o YouTube, aí quem não assistir pode assistir no canal, né? Que agora o Centro Espírita está totalmente modernizado, né, Wagner? Mas é isso, mas, na verdade, eu tinha pensado inicialmente, como, né, essa semana é a semana aí tem Dia Internacional das Mulheres, de falar um pouquinho sobre essa abordagem feminina, ou sobre as mulheres no espiritismo, enfim, falar um pouquinho das questões das nossas demandas atuais, misturar um pouquinho. Essa foi a primeira ideia inspiradora que me deu. Mas, se vocês gostariam que fosse falado sobre algum assunto específico que vocês acham que é importante, aí me escrevam, tá bom? Só não vale escrever na véspera, porque aí eu não vou mais mudar minha palestra, tá bom? Que eu já vou construindo ela aí ao longo da semana, e espero ver alguns de vocês lá no domingo para conhecer pessoalmente. A Luciana eu já conheço, o Thiago também, a Ana, a Bárbara, o Marcos também, mas acho que Karen, eu sei que você está frequentando, mas eu não te conheço ainda, né? E Meire e Luciana também não sei se estão indo, tá bom? Mas é isso, senão a gente se vê domingo. Pronto, já fiz minha propaganda, Wagner. Então, tá perfeito. 14h30, domingos. 14h30, domingo. Certo. Ai, Sofia tá arranhando um negócio aqui, não sei porquê. Para. É a gata. Certo. Então, acho que a gente pode fazer oração de encerramento, se ninguém quer falar nada. Eu quero aproveitar o momento, já que está aqui, falar de uma coisa que eu passei, já uma prova, vamos dizer assim, e aí eu fiquei pensando, refletindo, porque toda dificuldade, todo problema que a gente passa, eu tento pensar na mensagem que é a espiritualidade, que Deus tenta nos passar para a gente poder melhorar, poder entender, nos testar. E aí eu vou falar acho que vocês viram lá no grupo lá, que o meu cachorro sumiu, né? Sumiu no dia do meu aniversário, inclusive, né? E aí eu fiquei muito triste, assim, no meu aniversário, o dia inteiro, tal, muito mal. E aí eu parei para pensar, assim, como a gente já falou outras vezes aqui, né? Nessa confiança, né? Na fé de que tudo acontece de acordo com o nosso merecimento. Se for para acontecer, vai acontecer. Seja no sofrimento, ou no amor, na dor, né? Na dor ou no amor. Então, aí eu estava meio que pronto para receber a notícia de que ele não vai vir mais, acabou, ou que, né, por causa de uma questão de merecimento e tal, ou por uma questão de, se for merecido, ele vai voltar de alguma forma. E aí isso me deixou mais tranquilo, eu pude curtir mais o meu aniversário sem ter essa... Apesar de eu estar achando que eu fui um pouco frio, eu fiquei me penalizando por estar me achando frio e não me importar, mas aí eu desviei e falei assim, não, eu mereço estar curtindo o meu aniversário, depois quando acabar isso eu vou pensar de novo, e ele vai voltar, assim. Essa confiança, essa fé é extremamente importante, gente. Isso para mim foi uma prova muito bacana, que depois ele voltou e me fez pensar nisso. Falei, poxa, então não merecia, ele ia voltar mesmo, e deu tudo certo no final. Então, assim, eu sofri menos. Eu acho que se eu não tivesse pensado nisso, eu estaria o dia inteiro me enganchando, me remoendo, não estaria me curtindo, nada, né? Aí com a fé a gente passa por esses problemas de uma forma mais suave. Só falando esse relato aí para vocês. Oi, Cirlei. Muito legal. Diga, Cirleide.
Cirleide, desculpa. Pode falar. Tá no mudo. Ai, desculpa, gente, foi minha gata. Vou tirar, desculpa. Enfim, aí foi esse relato aí que eu queria compartilhar com vocês. Não tem muito a ver com a aula, mas é só. Se não vai, eu vou esquecer, eu queria falar. É muito bom, né? Não, mas tá certo, Wagner, é isso mesmo. Às vezes são pequenas coisas, pequenos sustos, né, que a gente toma, que é um alerta mesmo para ver como que a gente está lendo tudo aquilo, né, como que a gente está entendendo tudo aquilo que a gente está passando, né. Em vira e mexe a gente tem essas pegadinhas aí na nossa vida. Beleza. Então, vou fazer a oração final aqui. Tá bom? Tá. E agradecer a todos vocês que compartilharam, que ajudaram. E parabéns aí para todas as mulheres também, essa semana aí. E desejar uma boa noite, uma boa semana para todo mundo. Agradecer a Deus por estarmos aqui com muita saúde e disposição para a instrução que vem hoje, né, para a gente poder compartilhar, passar para frente, ajudar outras pessoas. Nós estamos ganhando condições de ajudar outras pessoas, seja na paciência, na palavra, no que nós temos de melhor, né? Nós estamos aqui em condições de praticar o amor com o próximo e que nós consigamos aplicar isso na ação, hoje, amanhã, durante a semana, para sempre, sempre melhorando. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus.